mulherada linda, estamos aqui com o primeiro episódio do Balaie Podcast. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho. Nossa convidada é a Thalita Teixeira, fisioterapeuta pélvica. A Thalita vai falar um pouquinho dela e explicar sobre o que ela faz. Oi, gente, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Thalita, sou fisioterapeuta pélvica. E se você não sabe o que é fisioterapia pélvica, é uma especialidade que cuida da região íntima feminina, tá? Então, a gente vai falar aí hoje um pouquinho sobre saúde urinária, saúde evacuatória, saúde sexual, tudo que envolve esse contexto feminino. Eu já tô super curiosa, que eu tô vendo aqui vários apetrechos na mesa. Pode começar me falando o que significa cada um deles, Thalita, por favor. Vamos lá. Aqui nós temos a pecinha para a gente exemplificar um pouco do que é a região íntima, o que envolve todo esse contexto. Aqui no cantinho nós temos os dilatadores vaginais, que a gente usa muito para tratamento de dor em penetração vaginal. Aqui são acessórios que a gente usa para fazer liberação da musculatura íntima. Esse também é um aparelho que a gente troca essas ponteiras e eles fazem uma vibração. Então, dependendo da situação do que eu quero, o que eu quero liberar, eu uso essa vibração para auxiliar no tratamento. Aqui são os pezinhos que a gente usa muito para fazer exercícios e ajudar no fortalecimento e conscientização dessa musculatura. E aqui a gente tem uma pecinha para falar sobre vulva, anatomia, autoconhecimento e uma da pelve também. Ok. Ô, Thalita, e assim, eu sou leiga e eu queria que você me explicasse o que é a pelve, onde tá a pelve. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu sempre falo, pelve é essa estrutura que nós temos aqui no nosso corpo, que é a famosa popular bacia, né? Que todo mundo fala de bacia. Então, isso daqui, a pelve, então, é a bacia, tá? Eu brinco que ela é a pecinha que liga a parte de cima com a parte de baixo. Então, ela tem um encaixe com os membros inferiores. Aqui atrás, ela sobe com coluna, cabeça, pescoço, enfim. E aí, essa estrutura aqui que a gente vê é o que é a parte óssea, que é o que a gente está vendo nessa outra aqui. Uhum. E aí, quando a gente olha essa daqui, diferentemente daquela, a gente consegue observar que ela tem algumas coisas aqui dentro e algo que vem e fecha a base dessa pelve. E aí, isso daqui é o que a gente chama de musculatura do assoalho pélvico, musculatura perineal, musculatura íntima, enfim. Que a gente vai falar um pouquinho que ela vai envolver saúde urinária, saúde sexual e saúde evacuatória. Isso é a pelve e o que envolve ela. Perfeito. Eu acho que é interessante você mostrar bem essa questão da parte muscular, porque tem muita mulher que tem dor pélvica, dor abdominal, e elas não pensam que pode ser de assoalho pélvico. Sim. Elas pensam que pode ser qualquer coisa que tem dentro da barriga, útero, ovário, intestino, bexiga, e não de assoalho pélvico. E tá tudo interligado por conta de inervação, que é a mesma. Então, é legal elas terem essa visão que a musculatura não é só ali por fora. Sim. A musculatura vai para dentro da pelve também, né? Exatamente. A parte de fora que eu falo muito, ela é o que a gente vê na parte externa. Então, automaticamente, o que a gente aperta na parte externa é o que a gente vê na parte interna. Então, é tudo músculo. Mas nós temos essa rede interna e a conexão que nós temos de região abdominal com a região de pelve e assoalho pélvico é muito comum. Da mesma forma que ela pode ter uma dor aqui e ser algo relacionado ao assoalho pélvico, ela pode ter uma dor no assoalho pélvico que pode ser relacionada a uma dor abdominal. Por exemplo, uma cicatriz de cesárea, uma cicatriz de abdominoplastia. Isso pode repercutir internamente dentro do canal vaginal dessa mulher e ela achar que é uma coisa ali e, na verdade, é uma coisa superior também. E quais são, assim, as limitações? Eu tô com dor. O que a pessoa não consegue fazer? Onde ela sente a dor? Ela pode sentir dor, quando a gente falar de pelve, ela pode sentir dor em tudo que envolve essa pelve. Então, por exemplo, ela pode sentir dor, que a gente acabou de citar, na região superior, tá? Então, dentro de região abdominal, numa cicatriz, nessa parte de cima da pelve que a gente tem aqui, a parte da musculatura abdominal fica inserida nela. Então, às vezes, ela pode ter uma rigidez muscular, uma tensão de musculatura abdominal e essa rigidez gerar dor no pubis. Ela ter uma alteração no posicionamento dessa pelve, isso também pode acontecer. Ou ela pode ter fraqueza de glúteo, e aí ela pode ter dor no piriforme, irradiar, né, o que todo mundo fala do ciático. Então, pode ser uma tensão muscular da musculatura glútea que irradia para cá. Então, pode ser essas dores externas, mas ela também pode ter dor
na questão da musculatura mesmo também, tá? Então, assim, dor para fazer um exame ginecológico, dor durante relação sexual, dor para usar um absorvente, para fazer um exame, ultrassom. Então, ela pode ter dor na região perineal também. Então, tudo que envolver dor nessa região, a gente chama de dor pélvica, tá? Ok. E Thalita, qual que é a principal procura no seu consultório para fisioterapia pélvica? O que mais aparece? 85% do meu consultório é disfunção sexual. Voltada principalmente pensando em dor genitopélvica de penetração. Então, é uma paciente que tem uma queixa durante o ato sexual. E ela só vai relacionar a queixa, grande parte das vezes, durante a relação sexual. Mas ela sente o desconforto, igual eu acabei de falar. Para fazer o exame ginecológico, ela não usa um OB, ela não usa um coletor menstrual, ela não consegue nada que penetre esse canal vaginal. Então, quando a gente for pensar numa disfunção de genitopélvica de penetração, não é só relação sexual. Eu estou falando de qualquer coisa. Se eu fosse usar um acessório, se eu fosse usar um vibrador, qualquer coisa que eu fosse pensar em introduzir dentro desse canal, essa mulher refere dor. Aí você chegou num ponto que eu já queria tocar, porque como a gente tá nesse universo feminino e assunto sexualidade com certeza vai aparecer assim É o que de a gente monte, mais gosta. né? A questão da dor na relação sexual, vou falar porque sou ginecologista, então também atendo bastante, a gente tem até pacientes em comum. Sim. Ela tem uma qualidade de vida sexual muito ruim, né? E o que é para ser uma coisa prazerosa acaba sendo uma coisa muito sofrida e ela pega uma aversão. E eu vejo que tem mulheres que nem se tocam com medo de ter dor na região. Então, aí fica difícil a questão da higiene, do autocuidado. E essas mulheres, elas não só não têm relação, como também não se masturbam, né? Porque elas não querem colocar nada na região com medo de sentir dor. Então, Exatamente. o tratamento fisioterápico, assim, resolve na maioria das vezes em associação com uma terapia e às vezes algumas coisas que a gente como ginecologista dá uma mãozinha e ela consegue ter uma qualidade de vida sexual muito melhor, né? Ela passa de uma relação que era extremamente dolorosa para uma relação que agora é prazerosa. Aí Sim. eu fico imaginando também quantas mulheres não têm isso e não buscam ajuda e acham que é normal. E aí eu tenho mulher que eu vou examinar, que a gente consegue fechar esse diagnóstico. Ela tem mais de 35 anos, ou seja, ela passou uma parte da vida sofrendo, tendo dor, ou não buscou ajuda, ou não achou um profissional adequado. Então, acho que é interessante a gente frisar que não é normal ter dor na relação sexual, que a mulher deve procurar ajuda. E aí eu venho num outro ponto que eu quero te perguntar. Normalmente, a gente encaminha para vocês, mas também tem a livre demanda? Tem sim. Você atende, a paciente procura você antes de ir no médico. Mas por que a paciente te procura? Hoje... E outra pergunta, desculpa Pode te falar, cortar. imagina. Por que a paciente te procura e como que você detecta isso? Porque você detecta que é uma questão de musculatura. Porque eu consigo entender a ginecologista encaminhar para você, tá ali e tá com dor, provavelmente é isso. Mas você, na sua avaliação, deu para entender? Deu, eu faço uma avaliação da musculatura, por isso que eu sei, vou te explicar. Vamos por partes. A questão da livre demanda. Tem muita livre demanda. Eu acho que hoje a internet proporciona que as pessoas tenham acesso um pouco mais fácil à informação. Então, hoje, a primeira coisa que elas têm tendência em fazer é tipo Google, né? Dor na relação sexual. E aí vai aparecer vaginismo, vai aparecer dispareunia, que são os nomes que se davam antigamente a essa dor genitopélvica, que hoje é a classificação que nós temos. E aí a gente tem que pensar que essas mulheres, a gente fala que existe uma questão primária e uma questão secundária. Então, existem mulheres que têm dor na relação sexual desde a primeira relação sexual. E aí, ela, por exemplo, eu avaliei uma paciente semana passada,
semana retrasada, ela começou semana passada. Ela tem dor desde a primeira relação sexual, que foi em 2006. Nós estamos em 2024, entende? E aí, ela já passou por um processo onde ela entrou a gente chama isso de ciclo da dor, né? Aonde ela foi para a primeira relação sexual, mas ela já foi para a primeira relação sexual, que eu acho que é uma coisa interessante da gente também falar, que as pessoas, a gente alimenta muito isso na nossa cabeça, né? Quando vocês foram para a primeira relação sexual, como que você foi pensando? Que ia ser legal? Não, eu sabia que eu ia sentir dor. Por quê? Porque você ouviu de todo mundo que ia ter dor, vez dói, que vai sangrar. Mas depois você vai se acostumar e depois você vai entender. Eu falo que o ideal, né, o mundo ideal seria que as pessoas tivessem o primeiro contato sexual com ela mesma. Para que ela se conhecesse. A tendência que tem é que os homens fazem isso, né? Sim. Eles são estimulados desde sempre que ele tem que se masturbar, que ele tem que isso, que ele tem que aquilo. Então, ele conhece desde sempre aonde ele tem que tocar, o que ele tem que fazer, como que ele sente prazer. A mulher é o contrário. A mulher, se ela coloca a mão, o pai e a mãe já vem, tira a mão daí. Foi muito castrada, muito né? reprimida. É muito feio se a mulher colocar a mão na pepeca dela. Agora, o homem é lindo, é maravilhoso, Exato. É másculo. E engraçado que depois que a gente cresce, aí quando o cara não consegue fazer a gente sentir prazer, ainda a responsabilidade nossa, mas você tem que me ensinar o caminho. Não, você tipo, tem que saber. Como se ninguém deixar meu pau na minha pepeca? A mulher que tem um problema, ela que tem que ir ao médico, ela tem que procurar alguém, tem que se virar, entendeu? Nunca é o cara, o parceiro. Realmente é complicado, ainda bem que isso tem mudado bastante. Muito, né? E aí isso vem da livre demanda. Então eu acho que hoje as pessoas começam a entender um pouco mais, né? Então assim, ainda infelizmente existem muitos profissionais que falam que é normal, que ela tem que relaxar, que ela precisa tomar uma taça de vinho, que ela não encontrou alguém que saiba fazer direito. Meu Deus. Escuto frequentemente esse tipo de relato das minhas pacientes no consultório. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas elas vêm da livre demanda. A única questão, às vezes, de vir por uma indicação médica, que seria uma obrigatoriedade, seria atendimento pelo convênio. Então, todo convênio precisa de um pedido médico para que você realize o atendimento. Quando é pelo particular, a fisioterapia ela é uma porta aberta em qualquer área, inclusive na fisioterapia pélvica. Então, como tem essa questão hoje de mais informação, de mais conhecimento, as mulheres têm falado um pouco mais sobre isso. Então, às vezes, eu comento com você, e aí, tipo, minha amiga falou que fisioterapia pélvica ajuda, ou você procura na rede social, ou alguém falou e vai virando isso, famoso né? Boca a boca. Exato, né? E aí as pessoas vão chegando até mim. Então, tem, graças a Deus, aumentado, sim, essa livre demanda. E aí, como que eu sei que ela tem é uma questão muscular? Porque quando você vem na fisioterapia, o que eu preciso avaliar? A região íntima. Tá? Então, como que eu faço essa avaliação? Eu olho por fora pra gente perceber se tem um corrimento diferente, um cheiro diferente, uma cicatriz, uma região avermelhada ou muito ressecada, alguma coisa que chame a atenção de que a saúde dela já não tá legal. Às vezes, má higiene, a gente vai entendendo uma questão de contato com essa região. E aí, depois eu preciso fazer uma palpação. Da mesma forma que você vai, às vezes, num fisioterapeuta, no osteopata, em qualquer lugar que você for de físio. Ele vai palpar a tua região para ele sentir como é que tá. Ele vai fazer movimento, ele vai palpar essa musculatura, ele vai liberar. Eu faço a mesma coisa, só que o meu atendimento é em região vulvar e vagina, tá? Então, eu palpo essa região externa para eu saber se ela tem tensão. Eu preciso avaliar internamente para saber se ela tem elasticidade ou não. Grande parte das vezes, quem tem dor durante a relação sexual tem uma musculatura tensa. Igual a gente fica tensa aqui em cima, a gente forma nódulos de tensão, existem nódulos de tensão que se formam dentro desse canal, nessa musculatura. Então, o que eu faço? Eu libero essa musculatura. Aí, tudo isso eu vou avaliar no dia que ela for comigo em consulta, e a gente vai conversando, e a gente vai entendendo o que é que ela precisa. E um ponto super importante que a Clícia falou é a questão da psicoterapia. Existem mulheres que têm dor, desconforto, mas elas têm uma vida que elas são mais tranquilas. Tipo assim, elas sentem um desconforto, mas aquilo não pesa tanto para ela. Algumas outras têm uma questão psicoemocional muito significativa. E aí, nessas pacientes que têm a questão psicoemocional, a fisioterapia sozinha não consegue, a ginecologia sozinha não consegue. A terapia, ela é fundamental para que você entenda quais são os tabus que você tem com essa região, quais são os bloqueios que você criou, que veio de religião, criação, social, cultural, às vezes um abuso, um trauma, uma primeira relação que não foi legal. Então, você criou um bloqueio com aquele contato. E aí, você precisa quebrar o ciclo da dor.
Porque toda vez que você vai pra relação sexual, hoje, eu vou lembrar de quê? Como foi minha última. São Se gatilhos. toda vez que eu tenho a lembrança da minha última, ela sempre foi dor, eu já vou pensando em dor. Então, por isso que ela não é prazerosa. Ela já não vai desenvolvendo uma vontade de estar ali. E quando a gente pensa em sexo, o sexo, o que acontece aqui e o que acontece no nosso corpo é uma resposta do que está aqui. Então, se eu não estimulo aqui e se aqui não me dá um gatilho de falar que eu quero, aqui não vai responder. Não adianta. Então, da mesma forma que quantas são as vezes que a mulher não tem desconforto nenhum, mas ela vai para uma relação sexual para ela satisfazer o outro e não ela. Sim, A relação também não é legal. sim. Isso daí, não, foi muito bacana isso daí, porque isso é uma coisa que eu falo Eu direto. ia falar isso agora, que é uma coisa que acabo você fala. sendo sexóloga no consultório também, porque eu falo para todas as mulheres, gente, sexo não começa aqui, sexo começa aqui. É. E se você não tem a menor vontade de começar, se você não pensar, você não vai querer e vai achar que é uma obrigação. E realmente, as mulheres botam como uma obrigação, né? Tipo, tem a lista. Não acho que nem É o não acho que último não é nem a item da mulher, lista. Clícia. Eu acho que a sociedade coloca a mulher numa posição que ela é Não, obrigada. Não. Depende muito Eu da acho- mulher. Eu acho que hoje a mulherada tá arrojada, tá moderna, só que ainda assim, ela vê o sexo como uma coisa pro parceiro e não pra ela. Você acha isso? Eu acho não, eu tenho certeza. É, eu não vou discutir, né? Ela é ginecologista. Porque todas chegam no consultório, porque meu marido tá reclamando que eu não quero fazer sexo. Nunca tá me incomodando, eu não quero fazer sexo. Entendeu? Aham. Então, assim, eu achei muito, muito jóia essa fala sua, porque realmente é isso aí que acontece. E eu queria pedir para você, Thalita, mostrar pra gente um pouquinho disso que você tem aqui, porque todo mundo deve estar curioso. Até eu tô curiosa Eu com uns tô brinquedinhos também. ali que eu não perguntar conhecia. Se dava pra fazer uma demonstração. Pra de gente como entender, até pra mulherada entender o que ela vai encontrar na fisioterapia pélvica, porque às vezes elas têm muito receio, é uma coisa muito íntima, ela vai ser examinada, ela vai ser tocada por uma outra pessoa, entendeu? Então, sendo uma profissional assim, joia, que nem você, delicada, educada, empática, isso aí já traz uma segurança pra gente, né? Só que aí, de repente, você vai lá e tira da gaveta um instrumento, um brinquedinho que a mulher assusta. Então, assim, o que você conseguir falar pra gente, dar uma demonstraçãozinha. Vamos lá. Quando a gente for pensar, nós estamos falando de dor. Vamos concluir a dor, depois a gente vai evoluindo nas outras áreas que vem incontinência urinária, vem todos os outros fatores associados. Quando a gente pensa em dor, eu falei que a maior parte das vezes o motivo da dor é uma rigidez muscular. Então, o que a gente pensa de rigidez muscular? Liberação muscular. Então, a gente faz uma liberação que pode ser com a mão, ou eu posso usar algum desses acessórios. E aí, por exemplo, ele tem, ponteirinhas diferentes, tá vendo? Então, dependendo da ponteira que eu coloco, eu introduzo lá no fundo e eu achei um ponto gatilho que ela tem e eu vou liberar, fica na parte de dentro e eu vou liberar esse ponto gatilho. E aí eu vou também fazer a parte de alongamento e liberação dessa musculatura. Então dói, Thalita. Dói. Dói. Da mesma forma que... Eu não vou falar que é dor, vou falar que é desconforto, porque eu não gosto da palavra dor. Porque a gente sempre associa dor com coisa ruim. E aí ela já tá presa num ciclo de dor. Então eu falo, é um desconforto, mas eu quero que seja um desconforto tolerável. Então, a partir do momento que ele não é mais tolerável pra você, a gente vai interromper, a gente vai amenizar, a gente vai trocar a forma de manipulação, a gente faz alguma outra coisa. Tem que ser um ambiente que ela se sinta confortável para estar ali, porque senão ela não volta, tá? Entendi. Já aconteceu, muitas vezes, da paciente vir para uma avaliação, começar o tratamento e ela não voltar. Porque eu brinco que são os nossos monstros. Então, se você não tá pronta para você enfrentar teu monstro, você vai bater de frente com ele. E aí, você precisa estar preparada para isso. Então, eu sempre tento respeitar o limite de cada paciente por esse motivo. Porque ela tem que ir entendendo que é um processo dela. Eu estou para ajudar, mas é um processo que ela precisa participar bem ativamente. Então, é por isso que a gente não pode pré-determinar o tratamento em número de sessões, Exato. Então. Porque é muito individual. Muito. Tem mulher que vai ter uma resposta rápida, tem mulher que vai demorar mais tempo. Tem pacientes que eu faço 4, 5 sessões, ela fala, tô ótima. Por quê? Porque ela não tem a questão psicoemocional. Grande parte das vezes, quem tem um fator psicoemocional, eu tenho que ir muito mais devagar, eu demoro muito para começar a fazer uma liberação. Vou dar um exemplo, meu último paciente de hoje, tá?
eu atendi ela fez, acho que a 9ª sessão, alguma coisa nesse sentido. Faz 2 sessões que eu consegui fazer a introdução de dedo. Então, se ela fecha um pacote comigo de 10 e eu falo que em 10 sessões eu resolvo o problema dela, falta só mais uma. Não vai fechar. Você vai ter que se virar para resolver. Não vai fechar, não vai dar certo. Então, essa questão das sessões foi totalmente cancelada justamente por isso. Porque cada mulher tem uma forma de resposta diferente. Para fazer exercício, cada mulher tem uma musculatura diferente, tem um colágeno diferente, tem uma força, uma consciência. Tudo isso vai contar. Por isso que é individual de cada mulher, tá? Mas vamos lá. Esse aqui, então, é o da vibração. Então, a gente usa as diferentes ponteiras. Então, o que a gente faz? Tá tenso na parte de fora, tá tenso na parte de períneo. Eu ponho o gel e eu vou massageando essa... Do lado externo. Do lado externo. E aí, normalmente, eu posso trocar a ponteira. E aí, normalmente, eu posso fazer bem aqui na parte de fora, que é onde é a pior dor delas, tá? Que é essa parte posterior que tem aqui. E aí, pra finalizar a parte de dor, nós temos o que a gente chama dos dilatadores vaginais, que é esse kitzinho que tem esses brinquedinhos aqui, tá? Então, eles têm esses formatos e tamanhos, por quê? Porque ele começa do pequenininho e ele vem evoluindo, tá? O próprio nome já diz, ele tem função de dilatar, então eu quero aumentar esse canal. Eu gosto muito de usar ele, não pra fazer dilatação, mas pra fazer um treinamento de permissão. Então, se é uma mulher que tratou comigo dor e ela tem um medo, na massagem tá tudo bem, mas massagem é uma coisa. Na hora que eu penso que eu vou colocar alguma coisa, ela trava. Então, ela trava o corpo, ela fecha as pernas, ela tem um outro tipo de resposta. Então, eu gosto de usar os dilatadores para trabalhar na cabeça dela a permissão de deixar que aquilo aconteça. E aí, ali comigo é mecânico. Então, eu começo a colocar, eu falo, o que você tá sentindo? Nada. O que você tá sentindo? Uma ardência. Que tipo de ardência? Uma pressão. É pressão, mas é dor? Não. Então não precisa se travar. Relaxa. Então, tipo assim, deixa as coisas acontecerem pra você. Espera você ter a ação pra você dar a reação. Então, se você não tá sentindo dor, você não precisa se travar. Thalita, então, é realmente uma terapia. A gente vai trabalhando isso dessa forma. E aí eu vou evoluindo. Eu preciso começar devagarzinho para eu não assustar essa paciente. Mas a intenção é que eu coloque o último e eu faça totalmente a penetração dele e eu faça movimento dinâmico, que é movimento de penetração. E aí é uma paciente que está reabilitada, ela pode ter uma relação sexual tranquila. Então aí a gente vai evoluindo em relação a esse sentido. E isso não garante que ela não vá voltar ter dor, porque é aquilo que você disse que está relacionado com... É gatilho. A gente tem que entender qual que é o gatilho dela. Fisicamente, eu tratei, mas se ela tem um gatilho que é emocional, que é, sei lá, eu tenho uma paciente que tem o gatilho dela é o parceiro. Nossa. Então, troca, amiga! É isso, entendeu? Então, tipo assim, é o gatilho de cada pessoa. Entende? Então, não adianta. Às vezes já tive outras, tá? Que teve alta que era um parceiro, não, é outro parceiro. E às vezes não é o parceiro. É a forma como você está se permitindo ali. É você estar pelo outro e não por você. Eu brincava que ela era performance, né? Ela ia pra performar e ela não ia por ela. A partir do momento que ela entendeu que era por ela namorou, casou, tá casadíssima, linda, bela e maravilhosa. Porque ela entendeu que é por ela. Então, cada uma vai ter um processo diferente. Mas é o gatilho. Então, se ela entendeu qual que é o gatilho dela, ela vai ficar reabilitada e ela não vai ter recidiva, ela não vai voltar a ter desconforto. Se depois de tempo ela voltou a ter desconforto, eu falo, observe situação. É uma situação que você não está sem dor faz tempo. Aí eu tive uma relação que foi desconfortável. Como foi essa relação? Como estava a lubrificação? Como estava a vontade? Como estava a excitação? Excitação precisa acontecer para eu ter dilatação desse canal. Se eu não tenho excitação, eu não tenho lubrificação, eu não tenho dilatação, na hora que eu tenho penetração, eu não estou preparada para isso. O meu corpo está dizendo que eu não estou preparada para isso. Então, por que eu não estou escutando o meu corpo? Então, ela é isso. Se ela entendeu o gatilho, ela tratou todo o contexto, ela não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. E deixa eu te perguntar, você indica uso de vibrador? Sempre. Uhul! Eu acho que é Sempre. muito importante. Inclusive, tem um estudo americano, né, mostrando que ajuda na função de assoalho pélvico, porque... Tá, a mulher vai lá no seu consultório, faz toda a sessão de físio, 1, 5, 10, 15, mas, tipo, ela não tem alguém.
E aí? Então, ela precisa. Não adianta que precisa treinar, né? Sim. Então, tem tarefinha? Tem. Você manda tem tarefinha? Tem. Então, eu acho legal você falar isso também, que o uso de vibrador, ok, é lógico que você escolhendo um vibrador adequado, certo, tendo todos os cuidados com o vibrador. Isso é importante. Não, isso é muito importante, pensando em saúde vaginal, tá? Sim. Vai, Porque siga. assim, hoje a gente vê que tem vários tipos de vibradores, né? De vários tamanhos. Eu brinco com a mulherada, eu falo assim, não, gente, pelo amor de Deus, vamos escolher um vibrador fino, não muito grande, nada daqueles que gira a cabeça, acende a luz, fica piscando, Que fica cantando pulando assim, ó. musiquinha. Se já tá difícil do jeito tradicional, você vai querer comprar um vibrador desse jeito? Não. Mas, assim, eu acho que realmente a mulher, ela, com ela mesma, às vezes ela fica mais relaxada, ela se solta e acaba ajudando, né? Quantas são as mulheres que falam que ela só consegue ter orgasmo quando ela tá sozinha? Porque quando ela tá sozinha, ela se permite. Ela não se tem vergonha de toca, ela não nada, tem vergonha, né? ela não tem a luz acesa, ela não tem uma celulite que tá olhando, ela não tem nada. Porque não tem ninguém observando, não tem ninguém julgando. E o único julgamento é dela mesma. É. Porque quem tá com ela ali naquele momento, quer estar com ela ali naquele momento. Indiferente da celulite que ela tem, indiferente da barriguinha que cai, indiferente da luz acesa ou apagada. Então, o julgamento é dela mesma. Então, quantas são as mulheres que a gente escuta relato? Eu consigo ter orgasmo sozinha, mas eu não consigo ter com outra pessoa. Então, eu sempre falo do vibrador e eu sempre indico 2 formas de vibrador. Começa com o bullet, que eu acho que ele é o basiquinho, mas é aquele básico que dá certo, que não erra nunca, que não falha, é ele. Então, dá pra você usar sozinha, dá pra você usar acompanhada, dá pra você usar como você quiser. Discretíssimo, não tem um formato, né? Um negócio que... Você carrega na Pomposo. bolsa, ninguém Ai, sabe. tem uns que tem formato de batom! Exato! Ninguém vai adivinhar que aquilo dali é um vibrador, gente. Tá tudo bem. Então, você vai viajar, põe na bolsa. Ai, meu Só vibrador. sem ligar, sem Vocês querer. viram? Vocês viram na bolsa, minha mala. Coitada. Ela exagerou também, né? Ela levou alguns e eles, né? Enfim. Ligaram. Então, assim, eu gosto de indicar. Então, primeiro que eu falo, o primeiro contato, pega um bullet. Por quê? Porque ele é algo externo. Ai, vamos falar sobre isso? As mulheres precisam entender Então, que vamos. o ponto de prazer das mulheres, nosso órgão sexual feminino de prazer, é O clitóris. clitóris. Essa pontinha faz milagres. Essa pontinha, ela tem em torno de 8 a 10 mil terminações nervosas. Por isso que é muito sensível. Só de você passar no banho, assim, ó, um deslizinho, você já vai sentir que ele tá ali. Então, orgasmo com penetração, gente, tudo vai vir daqui. Na mulher é muito mais difícil, né? É mais difícil o orgasmo com Na penetração? penetração, Vai, a Cris. maioria de clitóris, né? Não Vai, tem Cris. jeito. E tem uma causa. Agora, você fala pra mulherada, Thalita, que o clitóris não é só essa bolinha. Por favor. A parte mais sensível é essa. Eu vou trazer. Eu tenho um clitóris, devia ter trazido. Devia. Pra ver o tamanho Parte do mais clitóris. sensível é isso, que é a única coisa visível que nós temos. Mas Aham. ele é uma cabecinha, aí ele abre 2 bracinhos e um corpinho. Que Então, vai lá dentro da vagina. ele vem, né? Então, ele quando- circunda essa parte interna. E a gente vê ele aqui fora, mas ele tá aqui externo. Então, você começa a fazer a estimulação externa para que eu mando sangue para essa região, aí ele cresce, incha. ele fica gordinho. E conforme eu tenho contato sexual na parte interna, ele estando super sensível, vai facilitar. Mas eu preciso que tenha uma estimulação desse querido, Desse lindo. desse bonito, Do botãozinho. desse bonitinho. Que é outro tabu também. Então, assim, muitas mulheres se cobram. Ai, mas eu quero muito orgasmo com penetração, com penetração. Gente, você tá tendo... Você precisa entender como é que teu corpo funciona. E aí, o que a gente tem que entender? Que eu preciso de sangue. Muito mais que os homens. Oh, a gente sempre... Sério? não. A gente precisa de Precisa mais de sangue que o tem homem. mais irrigação na região que o homem. A gente precisa acumular mais sangue, a gente precisa entender que o nosso prazer ele tá muito voltado para esse órgão, tanto externo quanto internamente. Homens preliminares. Por favor, Extremamente preliminares. importante. É isso. E preliminares, gente, não é só ficar tocando ou qualquer coisa assim. É antes, assim, é você... É um É um contexto. É da exato. mensagem de É chamar o pra contexto. jantar. Isso faz diferença, É. sim, porque nós, mulheres, nós somos
sensitivas. O homem é visual, prático, papum. A mulher, ela é sensitiva. Ela gosta do negócio que precisa ter envolvimento, né? Senão ela não estimula aqui e aqui não vai funcionar. Então, não vai dar certo. Então, o próximo vibrador que eu indico é algo que ela possa pensar em introdução. Por quê? Na hora que eu tenho introdução, a vibração faz o quê com o nosso corpo? Qualquer coisa que eu pegar de vibração e eu ficar passando, eu não vou ter uma coceirinha depois? Porque eu melhoro o fluxo sanguíneo. Então, eu preciso de uma região mais inervada, mais fluxo, para ter mais resposta. Mais inervada não, mais vascularizada, para ter resposta. Então, se eu mantenho a circulação dela em dia, eu vou ter muito mais respostas, em todos os sentidos. Né? E aí, qual que é a outra forma que eu tenho? Então, eu vou posso usar o vibrador todos os dias? À vontade, meu amor. De manhã, de tarde, de noite. Se gostar. De manhã, de tarde, de noite. Você está estimulando a vascularização da sua vagina, deixando ela mais saudável. É isso, Com é toda saúde certeza. íntima. Lubrificação, vai ficar flora vaginal, imunidade, infecção de urina, esquece, Fora candidíase, bem-estar, esquece. né? A neurotransmissão. Existe um livro que chama Vitamina O. Vocês já leram? Não, ó de orgasmo. Fala tudo voltado em relação Meu a Deus, isso. Eu amo quero. esse livro, ele é meu livrinho de cabeceira. Já comprei Já. ele, eu vou precisar Por ler. favor, gente, chama Vitamina O. Então, ela fala de todos os benefícios, ela fala de todas as possibilidades que você pode trabalhar no seu corpo para você trazer esse potencial de prazer que você pode sentir. Então, é uma indicação de livro aí para você ter de cabeceira de casa também, viu, gente? Obrigada pela Ô, Thalita, só assim, Pode falar. a gente tá falando muito de sexualidade, então é só mulher na fase adulta que pode dar a terapia. Eu sempre falo, eu já tive uma paciente que a mãe levou, ela ia iniciar a vida sexual dela. Então, é o que a gente estava conversando. Acho que o primeiro contato deveria ser com você mesmo, para você entender seu corpo. Se você não conhece, se você não entende, busque alguém que faça isso. Então, a própria ginecologista pode fazer essa questão desse acompanhamento, a fisioterapia pélvica pode fazer esse acompanhamento, que é autoconhecimento. É fazer você entender sobre como teu corpo funciona, ponto de prazer, uso de camisinha, como que você coloca uma camisinha, não tenha vergonha da mulher ter a camisinha na bolsa, não precisa esperar que o parceiro tenha camisinha, existe camisinha feminina, masculina, tanto faz. Então, é uma forma de prevenção também. Então, quando eu for ter essa relação, eu já estou ali bonitinha, me guardando, cuidando de mim também. Então, toda essa parte inicial a gente faz. Segundo ponto. Já comecei atividade, vida sexual, não tenho nenhuma queixa, tá tudo bem, tudo gracinha, tudo bonitinha. Eu posso procurar a fisioterapia? Deve. Toda mulher, eu sempre falo que toda mulher deveria passar por uma avaliação, para você entender sobre as funções dessa musculatura, porque ela não envolve só função sexual. Eu falei que ela também envolve função evacuatória e função urinária. Então, quando eu penso que eu vou começar a fazer exercícios, por exemplo, a gente não vai... A gente, né? A musa fitness. Não, gente, eu estou me esforçando, vai. Não posso falar isso, estou tentando também. A gente vai fazer exercício pra gente melhorar metabolismo, pra gente melhorar fluxo sanguíneo, pra gente fortalecer a musculatura, melhorar a função, prevenir dor, tratar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Essa musculatura, ela é músculo igualzinho ao nosso corpo. Então, se eu também não faço exercício para ela, eu também posso causar sobrecarga, gerar rigidez, mas eu também vou perder força muscular e eu posso ter outras queixas. Incontinência urinária, que é o escape de xixi, também pode acontecer. Às vezes, soltar um pum sem querer porque você não conseguiu segurar. Isso também pode acontecer. Então, eu preciso pensar que, além disso, essa musculatura também faz sustentação dos nossos órgãos pélvicos, que é bexiga, útero e intestino. Então, se eu também não fortaleço, não mantenho uma boa função dessa musculatura, eu também vou influenciar sobre esses órgãos. Aí, vamos pensar, associa com gestação. Aí, tem uma gestação, tem duas gestação, às vezes tem parto normal, tem laceração, tem cesárea. Teve uma sobrecarga que causou nessa região por uma modificação. Aumentou a sobrecarga dessa região. Se eu não trabalho essa região, o que vai acontecer? Ela vai sendo cada vez mais sobrecarregada, ela vai cansar. Então, fazer exercícios, eu não posso pensar na físio só porque eu tenho uma queixa. Eu preciso pensar na físio por uma prevenção. Então, eu posso começar a ir na fisioterapia a partir do momento que eu
vou iniciar uma vida sexual, ou que eu faço uma atividade física, eu quero entender como é que eu equilibro o meu corpo, como que eu previno disfunção, eu vou passar por uma avaliação, você vai ser orientada como que você faz em relação a tudo isso, e aí você vai fazer isso em casa. Não necessariamente você precisa ficar em acompanhamento, fazer sessão, fazer tratamento. Se você tem uma queixa, ou durante a avaliação foi identificada alguma alteração, aí tudo bem. Mas se não, eu não tenho queixa nenhuma, então eu vou te orientar. Então faz assim, 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 observa isso, 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 corrige assim, assim, assim. Se você preferir, vem a cada 3 meses, alguma coisa assim, pra gente fazer exercício, ver como é que tá, ver se você conseguiu colocar na tua rotina. A gente vai adaptando de outras formas. Não precisa ter uma frequência necessariamente dentro da fisioterapia. Gente, eu acho que isso é importante porque isso é prevenção. Eu não quero ter que tratar uma infecção urinária, eu não quero ter que tratar uma incontinência fecal, um prolapso uterino, é prevenção. Nós já vamos entrar na área da incontinência urinária, porque eu tenho certeza que vocês também estão, assim, querendo saber sobre isso, porque são os 2 assuntos da noite, mas você estava falando, eu estava aqui pensando, e realmente, assim, o que eu vejo hoje nessa geração fitness? Vamos para CrossFit, vamos levantar peso, porque eu quero ter bumbum, quero ter coxa, braço nem tanto, porque a mulherada não gosta, mas enfim. Só que elas fazem a contração do músculo trabalhado e não pensam no músculo do assoalho pélvico. Então, eu cato frequentemente isso no consultório. Você vai fazer uma avaliação de musculatura pélvica. Aí você fala assim, contrai a pepeca, puxa meu dedo, tenta prender, tenta segurar. Ela faz força na barriga, ela faz força no pescoço. Menos na pepeca. Menos na pepeca. Então, assim, falta um pouco de consciência corporal na mulher. E aí, uns dias desse, eu atendi uma moça que está fazendo crossfit, se encantou pelo mundo do crossfit. Ai, tô perdendo urina, Clícia. Vamos ver o que tá acontecendo. Peraí, mas tem ligação? O exercício com perder a urina tem ligação? O excesso de força, que é o peso, a sobrecarga que você é o que ela tem. tava explicando. Que aí você não pensa no seu assoalho pélvico, que quando você está realizando, se eu estiver errada, você me corrige. Quando você está realizando um exercício, você tem que estar lá contraindo o seu assoalho pélvico. E a questão, quando o seu personal, seu educador físico, que entende, ele fala assim, ó, a hora que você vai fazer a força, você tem que respirar ou inspirar. Essa técnica de expiração e inspiração está muito associada com a questão da fragilidade muscular, entendeu? E aí, ela deitada, eu examinando ela, faz força. A hora que ela fazia a força, plaf, ela empurrava tudo para fora. Aí eu falava assim, agora nós vamos fazer um abdominal, só que você vai contrair a PP. Aí ela não conseguia, ela contraía o abdômen, empurrava tudo para baixo também. Então, eu falei, mas está explicado por que você tá perdendo urina. Você está no CrossFit, está fazendo aqueles exercícios que são de alto impacto e alta carga. Só que você não consegue contrair a musculatura do assoalho pélvico toda vez que você faz um tipo de força, você empurra tudo para baixo, empurrando seu assoalho pélvico. A bexiga vai junto, a uretra angula e ela perde, né? Exato. Então, você tem que ter essa consciência corporal. E aí você pega essas meninas de 20 anos começando a fazer isso e não ter essa consciência, daqui 10 anos... Tá todo mundo perdendo urina, sem ter engravidado nenhuma vez. Então, essa questão da prevenção, eu acho que seria muito legal. Muito legal. É o que eu tento prezar um pouco mais, né? Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla que a gente faz tanta coisa por prevenção, né? Sei lá, você vai frequentemente no ginecologista para você fazer exames de rotina, fazer ultrassom, você vai no cardiologista, você vai em tanto lugar por prevenção. E eu sempre falo assim, começa a pensar em todos os pontos da sua vida para prevenção. Então, a físio, ela é outro ponto extremamente importante justamente por conta disso. Eu comecei falando que tudo que envolve a pelve, lembra? Que a musculatura abdominal fica inserida nessa região. O que a Clícia está falando para você? O que é o esforço? Qualquer coisa que você faça que aumenta a pressão dentro do seu abdômen. Pensa que a pressão do seu abdômen, ela faz que nem uma bomba. Ela explode. Então, ela vai para cima, para baixo, para frente, para trás, para todos os lados. Quando ela vai para baixo, olha o que ela faz. Ela empurra o teu assoalho pélvico. Se eu não tenho uma função adequada para me ajudar, que a função dele é continência urinária, eu tenho escape nesse momento, porque a sobrecarga está sendo muito grande, que é a incontinência urinária de esforço. E na fisioterapia você ensina um mecanismo para poder segurar. Entretanto, a questão que ela falou sobre o
o equilíbrio do teu corpo, tá? O que é o equilíbrio do teu corpo? É você pensar que respiração, região abdominal e assoalho pélvico sempre precisam estar em harmonia. Então, toda vez que eu faço um esforço soltando o ar, ativando o meu abdômen e o meu assoalho pélvico, porque eu estou ativando, eu brinco que isso aqui é uma caixinha central, né? Eu estou ativando a caixinha central do meu corpo para que ela estabilize a minha região e ajude o meu corpo a tolerar a sobrecarga que eu estou colocando. Então, eu preciso entender como que isso faz. Então, a gente faz isso na fisioterapia, a gente orienta, eu peço para ela fazer testes, eu peço para ela fazer movimento, esforço com e sem contração, para ela sentir a diferença. E acredite, 30 a 40% das mulheres não sabe contrair a musculatura de assoalho pélvico. E se ela já tem uma queixa, esse número aumenta ainda mais. Então, não é só as do CrossFit, tá? Muitas vezes musculação frequente. Então, isso. Tem mulheres de 30 anos que estão já com cirurgias de sling, que têm incontinência urinária, elas têm 30, 35 anos. Cirurgia de sling é cirurgia para corrigir... Cura de incontinência urinária. Para corrigir a bexiga. A bexiga, lembra, aqui é sustentação. Ela sustenta órgãos pélvicos. Eu tenho uma falha na sustentação, essa bexiga caiu, você faz o sling para você reposicionar essa bexiga e a uretra, para você auxiliar em relação à questão da incontinência. Então, eu preciso auxiliar sobre isso. Mas não necessariamente eu preciso chegar num ponto de uma cirurgia, ainda mais com 30, 35 anos. Pessoas novas, né? Então, eu preciso... Isso é muito recorrente? Ele tem sido nas questões quando você... Não é que ele tem sido recorrente, é muito de épocas. Tem épocas que parece que no consultório parece tudo de uma vez, e tem épocas que parece que não tem nada. Mas eu acho que é a questão do que a Clícia falou. Eu acho que as pessoas hoje têm buscado um pouco mais uma atividade física, têm buscado um pouco mais se cuidar, e aí você faz isso sem um preparo. Então, você vai para uma atividade, não só o CrossFit, pode ser na musculação também, tá? Você faz um agachamento com uma barra, você pega, sei lá, 30, 40 quilos de cada lado, você está fazendo um esforço super grande e você não está pensando no teu corpo. Você nem sabe que você está fazendo de forma correta, você está fazendo aquele agachamento, na hora que você sobe, você não está contraindo o abdômen, você está prendendo o ar, você está empurrando o assoalho pélvico para baixo, você está fazendo tudo, menos fortalecimento muscular, você está judiando do seu corpo, você está fazendo um processo que agora você não vai sentir, mas você vai sentir daqui 10 anos. Então, ou você entende que não tem problema você fazer o cross, não tem problema você fazer tudo isso. Você tem que entender como você vai fazer tudo isso. E durante a execução desses movimentos, se eu percebi que eu tenho escape de xixi, que eu tenho uma alteração, meu corpo tá me mostrando que aquele movimento tá sendo muito para mim. Então, nesse momento, eu preciso parar, dar um passinho para trás, equilibrar o meu corpo e depois eu dou um passinho para frente de novo. Então, eu tenho que adaptar a movimentação. Ai, mas eu gosto tanto de cross, não vou ter que parar de fazer cross. Não necessariamente parar, adapta o exercício. Então, em vez de pular direto na caixa, pula devagar, faz o movimento com menos carga, faz movimento... Então, você vai trazendo adaptações, né? E aí, a gente faz o quê para tratar essas incontinências? O que a gente associa com tudo isso? Exercício. Se ela é músculo... Eu posso ter o escape de xixi, tanto porque eu tenho flacidez, fraqueza muscular, falta de consciência muscular. Então, se eu não sei contrair, eu vou escapar e não necessariamente é uma fraqueza, mas também por rigidez. Grande parte das vezes também as mulheres que têm desconforto, enfim, menopausa, alguma outra coisa, ela tem uma atrofia, ela tem uma rigidez muscular e isso também causa incontinência. Então, quando eu tenho uma alteração da função de sustentação e de continência, eu posso ter o escape, entendeu? Então, o que a gente faz? Exercícios. Como que a gente faz o exercício? É o famoso segura e solta, aperta e solta, tudo de forma associada. Então, eu faço o movimento do segura e solta, mas eu preciso entender se ela não tá prendendo a respiração, contraindo o abdômen, usando o corpo inteiro. Então, eu tenho que isolar isso também. Quando for esforço, eu vou pensar que todo mundo vai contrair junto. Quando for exercício isolado, eu quero só que ela se contraia. Então, é igual você fazer academia. Eu vou fazer bíceps, eu dobro o braço. É só bíceps. Se eu começo a fazer... Já usou uma gangorra, já não é mais bíceps, entendeu? Então, é isso que eu quero, que é isso que elas têm que entender. Como que eu faço esse exercício de forma adequada. Então, a gente vai começar igual a academia, tá, gente? Série, frequência, repetição. Tarefinha de casa. Aí, vai chegar num ponto que você vai ficar só fazendo segura e solta. Segura e mantém. Vai falar, nossa, parece que já cansou, né? Aí, a gente pode aumentar as brincadeiras. E aí, a gente usa... os nossos pezinhos, que a gente chama de cones vaginais. Existem vários tipos hoje, vários formatos, enfim, mas eles são pezinhos que possuem
São cápsulas, né, que possuem dentro de cada uma, e cada um tem uma cor, porque dentro de cada cor nós temos pesos diferentes. Então, qual que é a brincadeira? Você pega o pezinho. Eu sempre gosto de falar do banho. Por quê? Porque no banho você já tá sem roupa. Você lavou, colocou e pronto. Tá bem mais prático. Então, eu coloco todo o pezinho, a cordinha fica pra fora. Não é igual ao B que você precisa colocar lá em cima. Então, eu só coloco ele fica apoiadinho aqui. E você vai tomar o teu banho sem deixar cair esse pezinho cair. Pronto, é o exercício diário, já fez no banho, você nem perdeu tempo. Se você toma teu banho em 5 minutos, quando lavou o cabelo tem 5. Exato. Aí, mais pra frente, o que você vai fazendo? Tomei meu banho, tá? Então, eu vou sair do banho, eu vou secar meu corpo, eu vou passar tudo, depois eu vou tirar. E aí, otimização de tempo, mulher. Isso, gente. A gente tem que... Eu sempre falo, é uma coisa que você precisa aprender a colocar na rotina. Não adianta você ir comigo na físio, aí você fala, nossa, estamos ótimas, fizemos o acompanhamento por 3 meses, nananana, não tem mais escape de xixi, começa a deixar quinzenalzinha, mensalzinha pra te dar alta, aí você tem alta, aí dá 3 meses ela me manda mensagem, escapou xixi. Mas por quê? Porque no tempo que ela tava na físio, ela tinha a cobrança de estar ali e fazer. Não adianta se cobrar, você precisa colocar na rotina. É legal, gente, acordar, igual hoje, eu acordei 5h20 da manhã pra correr, porque era a hora que eu tinha. É legal. Não acordei a mais disposta, mas eu fui porque eu preciso fazer, eu preciso cuidar de mim. E aí? Então, a gente tem que entender que isso é um compromisso com a gente. Então, eu preciso colocar na rotina. Então, eu sempre falo, associa na academia, associa no crossfit, associa na caminhada, na bike, aonde você quiser associar. Faz o pezinho no banho, tem várias formas de você colocar esse exercício na sua vida. Tanto para você prevenir, quanto para você tratar. Ô Thalita, elas têm uma dúvida. Qual o tempo máximo que elas ficam com os pezinhos? Normalmente, a gente tem muito uma questão que eles mostram que se você fica muito tempo com qualquer tipo de acessório dentro do teu corpo, ele começa a entender como algo estranho. E qual que é a tendência que o nosso corpo tem de fazer? Ressecar aquela região para ele querer expulsar. Então, ele vai começar a te incomodar. Se você for pensar num banho, ninguém vai ficar meia hora num banho. Eu faço um banho de 10 minutos, quero aumentar o tempo. Acho que até meia horinha. Até meia hora, ok. Eu acho que ainda é... Independente do peso. Não. Aí você vai evoluindo. A gente começa com o primeiro, que é esse, de 20. Tá limpinho, pode pegar. É pesadinho. Não, esse daí é maneirinho. Esse aqui é pesadinho. Meu Deus, eu quero ver segurar isso aí lá na vagina. Eu vou ter que fazer isso aqui. A gente começa com o pequenininho e a gente vai evoluindo o peso. Então, ela começa devagar pra ela ir entendendo. A hora que ela chegou nesse último, aí ela tem que aumentar tempo. Porque ela já chegou no tempo, na carga máxima, ela já faz aquilo durante um tempo. Então, eu preciso começar... Ele é mais pesado que o celular, gente. Esse aqui tem 70 gramas. É literalmente um exercício de vagina. Eu brinco de pepecal. É exercício pepecal. Vamos todas ficar Graciane nervosa. Eu adoro falar isso. Vamos todas ficar Graciane. Então, ela vai evoluindo. Eu ainda acho, tipo assim, até meia hora, ainda tá... Vamos supor, se você pega o exercício, você põe o cone, em vez de ir pra fazer banho, você vai fazer a sequência de exercícios. 3 séries de 30, sustentação de 20 segundos, 10 repetições, 3 vezes. Você vai ficar ali uma meia hora fazendo o exercício. Então, eu posso também fazer o exercício junto com o pezinho. Okay. Então, mais do que isso... Eu não vejo tanta necessidade, porque aí você pode fazer, às vezes, dividido. Você faz 2 vezes por dia, se você quiser fazer mais do que isso, tá? Mas, assim, meia hora tá mais do que bom tamanho. Outra coisa importante, limpeza. Sim. Toda vez que você usar qualquer acessório, sempre você higieniza, usa, tira, higieniza de novo e aí você guarda em um ambiente que é seco. Não vai deixar lá no banheiro junto com os fungos, assim, pra poder colocar na pepeca de novo. E a higienização é feita com sabão e água? Com o mesmo sabonete que você usa pra você higienizar a região íntima. Qualquer um nesse sentido. Ô Thalita, eu acho que é interessante também a gente já pegar essa deixa, porque tudo isso que você está falando de biomecânica, musculatura, entra muito na gestação, né? E um preparo para o parto normal, que hoje está muito em alta também, o parto normal. Sim. Então, fala aí um pouquinho para a mulherada a respeito disso, desse assoalho pélvico, que vai ter uma sobrecarga enorme durante a gestação, e um preparo até para quem quer tentar um parto normal. Você atende grávidas? Atendo bastante.
grávida, gestante e pós-parto. Que a avaliação do pós-parto também é o pós-parto importante. A gente fala muito de gestação, né? Eu acho que, infelizmente, virou um mercado de gestação, né? Então, tudo, a gestação, é mil maravilhas. E ninguém fala de um pós-parto, que é a fase mais difícil para a mulher. Que é onde... Porque, na verdade, agora eu vou falar o que eu acho. A mulher, ela fica de chocadeira a hora que o neném nasce. Ninguém mais quer saber da mãe, gente. A coitada da mãe fica, porque todo mundo vai em cima da criança. A mãe é abandonada. A mãe é abandonada, gente. Você sabe que isso é até, assim, só falando pra acrescentar, você sabe que isso é até uma questão na psicologia, né? Que a mãe, durante a gravidez, ela recebe todo aquele amor, todo aquele carinho. Ela acha que é praia. Ela entra numa questão de rejeição. Muito. É horrível. É complicado. A mulher pós-parto, gente, ela tem que ter uma estrutura. É muito assim. Eu sempre falo, quando você for numa visita de pós-parto, não é o bebê, é a mãe. É a mãe. Exato. Não é tipo assim, deixa eu ficar com o teu filho e vai fazer tuas coisas. Não, meu amor. Vai você fazer as coisas. Tipo assim, tá precisando assim, que eu lave uma louça? Vai tomar um banho, vai tomar um banho, eu vou lavar tua louça, ele tá dormindo, tá aqui no carrinho, eu tô aqui do lado. É olhar pra essa mulher com esse outro lado no pós-parto também, que é extremamente importante. Mas tá, gestação, calma aí. Quando a gente pensa na gestação, de novo eu entro na prevenção, Clícia. Por quê? A gente tem que pensar, você não vai no médico pra você ver como é que tá seus exames, porque você tá pensando em engravidar, e aí você toma ácido fólico, aí você toma isso, você faz vitaminas, e aí você faz todo um preparo pra você trazer o seu corpo pra ele receber aquele bebê. Se eu for pensar nisso, eu preciso pensar na fisioterapia antes. Porque se eu já for chegar na fisioterapia, já estando gestante, gente, no momento da fecundação eu já tenho alteração do corpo dessa mulher. Com 14 semanas eu tenho pico de relaxina, eu tenho várias coisas que já alterou a estrutura, já tem modificação celular, já tem aumento de volume. Tem um monte de coisa que já está acontecendo no teu corpo. E tem algum tempo adequado para te procurar antes? Eu falo assim, você tá pensando em engravidar, você não sabe quando que você vai engravidar. Então, são todas programações que você pode ir fazendo. Então, pelo menos uma avaliação. Então, às vezes, você não precisa fazer o acompanhamento, mas você vai fazer a avaliação, eu vou te ensinar o que você tem que fazer, toma cuidado, vai fazendo exercício dessa forma. Igual na prevenção, igual pensando numa prevenção, numa paciente que não tem queixo e vai fazer, essa mulher que tem interesse em gestar, seria interessante, seria um mundo ideal. Mas hoje, grande parte das vezes, isso não acontece. O que acontece? A gente recebe gestantes já bonitinhas, gracinhas. A gente recebe gestantes desde 8 semanas, desde 35 semanas. Lá no eu quero ter um parto normal, eu vim aqui. Eu falo, oi, tudo bem? A espera de um milagre. Por que a fisioterapia é importante ser ir antes? Porque o teu corpo vai passando por um processo. A gente não fica trabalhando só a região íntima. O que as mulheres veem muito? Fisioterapia pélvica para gestante, movimento na bola e para fazer preparo perineal para ter bebê. Não é isso. Então, é você entender o seu corpo, é você conhecer o seu corpo, entender as modificações que estão acontecendo, dor, desconforto, adaptação do dia a dia, tudo isso vai envolver o acompanhamento durante a gestação. E nessas idas durante a fisioterapia, a gente vai conversar sobre parto, sobre posições, sobre tudo que vai acontecendo nessa situação e a gente vai tirando dúvidas e vai acolhendo essa mulher para que ela vá aos poucos trazendo esse acompanhamento. Então, eu sempre falo, está gestante, falou com o teu médico, teu obstetra falou que você não tem risco nenhum, se você pode fazer fisioterapia, comece o quanto antes. Existe uma preconização de 12 semanas, porque passa o primeiro trimestre. Não tem problema, pode ser 12 semanas, mas se você já é ativa, se você já faz atividade física, se você mantém vida normal, não tem o porquê você não fazer uma fisioterapia também, tá? Então, o quanto antes, melhor. Por que com 35 semanas... então com 36 semanas eu não preciso ir. Pode ir. Tem muita coisa, dá pra correr atrás, dá pra fazer. Mas... um tempinho assim que nós vamos ter que engolir as coisas. A gente tem que acelerar o processo. Então, se você vai antes, a gente consegue fazer isso de uma forma bem natural, tá? Então, o preparo para o parto envolve toda essa questão, eu sempre falo que é a questão da consciência corporal. Então, o parto normal, você não sabe o que vai acontecer.
Você precisa estar entregue naquele momento e o que eu quero que você faça é reconhecer o que o teu corpo está te pedindo. Então, se ele te pede movimento, você movimenta. Se ele pede descanso, você descansa. Você vai entender a mecânica, você vai saber que fase do parto você tá. A questão de entender o período expulsivo, que não é força de cocô. Que se você faz força de cocô, você está empurrando o seu assoalho pélvico para baixo, maior risco de laceração, de prolapso, de lesão. Então, entender a mecânica de como acontece um período expulsivo, contração uterina, o que você faz. Então, tudo isso a gente conversa durante um preparo para o parto. Mas também não é só para quem quer parto normal. Porque a gestação te traz desconfortos, dores. Eu estou com uma gestante que hoje está de 34 semanas. Ela vai comigo desde 24. Ela está afastada do serviço porque ela não consegue ficar de pé. Dor. Nossa. No assoalho pélvico. Não, Não, dor lombar, dor lombar. pélvica. Tudo. Porque você imagina que a hora que você engravida, você tem aquele banho de hormônios, você tem aumento de substâncias que relaxam a musculatura e os ligamentos da pelve. Só que, assim, é meio contraditório, né? Por que tá relaxando o negócio se eu tenho que aguentar um peso enorme na barriga? Mas é assim, porque é um preparo já para parto, entendeu? Exato. Então, além de você ter um peso no abdômen, você tem um relaxamento das estruturas que sustentam ele lá embaixo. Exatamente. Tem muita mulher com dor lombar de não dar conta de andar. Sim. A maternidade é uma beleza. De não conseguir ficar num pé só, de não conseguir subir uma escada, de não conseguir fazer coisas básicas em casa, pegar um cesto de roupa. Então, isso é para gestante, isso não é para parto normal. Então, a gente fala muito sobre essa questão. As mulheres acham que fisioterapia pélvica é para quem quer parto normal, e na verdade, não. Você está gestante igualzinha. A fisioterapia é para quem está gestante. A diferença é, quem quer parto normal, eu vou fazer um trabalho específico pensando nessa musculatura, pensando no processo de trabalho de parto. Mas o acompanhamento, o cuidado, o alívio de dor, as orientações, elas são iguais porque é uma gestante e não um parto que está acontecendo. É uma gestação. E o pós-parto, então, gente... Tive bebê, então assim, eu faço a questão do laser, né? Então, laser no pós-parto, a gente faz a questão de correção de pega, de amamentação, mas tem a questão de você olhar para essa mulher, então as orientações que a gente já faz durante o preparo para parto, a gente reforça no pós-parto, então ativação de região de abdômen, ativação perineal, a questão de respiração, a forma como ela senta para amamentar, a forma como ela pega esse bebê e coloca ele do berço. Então, tudo isso vai influenciar também sobre o retorno do corpo dela, que a maior preocupação é a diástase, é a questão abdominal, às vezes tem a questão urinária no começo, né, uma queixa de escape de xixi, logo no comecinho do pós-parto. Então, a gente vai já no finalzinho da gestação dando orientações para essas outras fases que vão acontecer também depois no pós-parto. Então, é outro ponto também bem importante para a vida da mulher. Ai, gente, faça fisioterapia. Façam. Eu levanto tanto a minha bandeirinha, gente, faça fisioterapia. Não, é verdade. Mas eu achei, assim, fantástico, porque eu não conhecia. E, meu Deus, precisa. Você faz? Não, eu não faço. Tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Vamos marcar agora. Todo mundo. É o que eu falei, não precisa fazer. Cuidado. Vai fazer uma avaliação, vai entender só a mecânica ali e tenta colocar na tua rotina. Eu fiquei passada com esse negócio do CrossFit. Tem várias. E da musculação. O CrossFit virou uma febre, né? E a gente vê... mulheres de tudo quanto é jeito querendo fazer, em tudo quanto é idade querendo fazer, e às vezes ela não tem um preparo físico, um preparo muscular, entendeu? E assim, você já fez CrossFit? Eu tô encanada real, com medo de começar a perder Você xixi. imagina... Não É por isso que ela tá encanada. Eu não quero perder xixi. Você imagina, eu até esqueci o nome dos exercícios, Josi, se me desculpa, eu esqueci o nome dos exercícios, mas vai, levanta a barra, agacha. Agacha com a barra pra cima. Não é pump. Não. Burpee. Não é. Tem outros nomes. Você tá lá embaixo, agachado, com não sei quanto de peso, daí você tem que levantar
com o peso. É surreal. Você imagina só, a hora que Então, você eu tá imagino lá embaixo. agora, depois que ela me falou tudo Sabe isso. outra coisa que a gente não falou, que acontece muito também no cross? Hemorroida. Hemorroida também, é verdade. Mas a fisioterapia também... Saúde evacuatória. Se Meu você Deus, tem esse podcast constipação... tinha que ter 2 horas. Se você tem constipação intestinal, se você tem escape, igual acontece com o xixi, pode acontecer com pum, pode acontecer com cocô. Às vezes ficar na calcinha, a hora que você terminou, você limpou tudo bonitinho, a hora que você vai ver, tem na calcinha um sujinho, tem ali ainda. Então, assim, como é que tá essa questão de saúde evacuatória? A físio também vai influenciar. Por quê? Ó, a musculatura, aqui é a uretra, onde sai xixi. Aqui é introito vaginal. E aqui é a região anal. Então, olha o que ela faz. Ela faz um 8, ó. A Ela musculatura é toda- envolve tudo. O exercício que você faz de segurar e soltar é pra tudo. Eu não isolo. Quando você for fazer o exercício, você não vai falar assim, eu vou cuidar da minha saúde urinária. Não, você vai cuidar da tua saúde íntima. É todo mundo junto, é um combo. É um plus. Entendeu? Não tem como fazer só um e Não o tem. outro não. Você vai trabalhar os dois juntos. Todo mundo junto. Integrado. Exato. Ainda. Um combo. Thalita, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi realmente muito, muito rico. Então, Marcos, Thalita, tenho certeza que... Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Foi nossa primeira convidada, estreando aí no mês da mulher. Eu fico lisonjeada. É. Muito obrigada. Eu que Muita agradeço, informação gente. útil, acho que é importante. A mulherada tem que saber que dá para melhorar, que dá para tratar e pensar em ter. Eu falo que tem que ter saúde vaginal e saúde sexual, não é E só emocional, saúde. É completo, tudo. é É tudo. autocuidado, é sistêmico, né? Exato, uma coisa está totalmente interligada na outra. E aí eu acho que a gente falar sobre isso, conversar sobre saúde íntima, sobre sexualidade, enfim, vagina, vulva, falar esses nomes, né? Que as pessoas não Não falam. falam, Tem que tem ser cor, normal, tem- gente. é. Pelo amor de Exato. Deus. Que a gente comece a tratar essa região com mais naturalidade, né? Aham. Então eu sempre falo muito assim. É visto como pecado, é visto como sujo, como feio, né? Então não pode pôr a mão, não pode olhar, não pode fazer nada. Nada que envolve essa região você faz. Pensem um pouquinho, se fosse algo que realmente fosse pecado, que não pudesse, estaria em você? Exato. Não estaria. Não. Por Então, que a se- gente ia ter se Se eu não posso. fosse... Se eu não posso, se é um tesouro que ninguém pode tocar. Então, não faz o mínimo sentido estar no seu corpo. Então, começar a entender quais são esses bloqueios que faz você pensar, que faz você ter esse recuo Distanciamento, aham. com essa região é importante. Começa por aí. Esse é o primeiro passo. Muito bom. Muito Obrigada. Eu que Thalita. agradeço, gente. E nós esperamos vocês no próximo episódio. É isso aqui, gente. Tá bom? É isso aqui. É isso aqui. Balaê Podcast é isso. Aguardem. Terá Aguardem. muito mais coisas ainda do universo feminino. E muito obrigada. E beijo. Beijo, Até mais. gente. Até o próximo episódio. Tchau, Obrigada, tchau. Thalita. Obrigada. Obrigada.